Galera, e o Pablo Marçal, hein? Olha, tá dando o que falar, né? Você é o padre Kelmon dessa eleição. É isso que você é. Eu sou o padre Kelmo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo. Esses dias a gente fez um post no Instagram do Revisão e foi naquele dia que deu aquela polêmica toda com a decisão que suspendeu as contas das redes sociais do Pablo Marçal e tal, e aí a gente fez um post. O post tem lá a foto do Pablo Marçal e tem uma pergunta lá, o que você acha da decisão que suspendeu as contas e por aí vai. Eu sei que isso aí repercutiu, esse post repercutiu de uma forma que um monte de gente foi lá comentar e, olha, apareceram uns haters lá que sobrou até pra mim, né? Eu tava de boa em casa, eu nem sabia do post. Quando eu fui ver, saiu esse post no nosso Instagram e tinha gente lá comentando coisa do tipo: olha, vocês estão aí dando publicidade pra quem odeia servidor público. Eu já esperava isso do professor Francisco, que vive criticando o STF. Sobrou até pra mim, né? Mas o Renério, nossa, que absurdo. Então a gente já virou aí uns fascistas da internet porque a gente fez um post do Pablo Marçal. Mas é isso, né? O cara tá dando o que falar e tá sobrando até pra gente. Pobres coitados. Mas não foi para isso que eu vim aqui gravar esse vídeo, né? Eu vim aqui falar sobre a ADPF 1037. Eu já fiz vários vídeos sobre isso e perguntas não pararam de chegar, né? Nos vídeos que eu gravei, perguntaram várias coisas, novas dúvidas, e eu vim aqui gravar mais alguns vídeos respondendo essas dúvidas. E a dúvida da vez é essa que está aqui na tela. Depois do julgamento da ADPF 1037, como ficam os procuradores temporários? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos lá. Bom, galera, é o seguinte, para começo de conversa, né? Eu fiquei até admirado com essa pergunta porque eu nem sabia que tinha município com procurador temporário. Me perguntando onde é que deve ficar isso, onde é que fica esse município? Será que é no Mato Grosso? Nada contra o Mato Grosso, tá? Inclusive a sede do Revisão fica no Mato Grosso, em Cuiabá. Mas o que acontece é que outro dia eu estava em Cuiabá, aí peguei um Uber lá e tal, fiquei conversando com o Uber e ele falou para mim que lá em Cuiabá, né, no Mato Grosso, no geral, tem muito processo seletivo para servidor temporário. Aí ele falou até que estava só esperando mais um processo seletivo desse para ele conseguir um emprego melhor e por aí vai, né? Aí eu fico me perguntando, caramba, o Mato Grosso deve ser um estado muito azarado, porque toda hora precisa contratar servidor temporário. Mas deixando isso de lado, o que vai acontecer com os procuradores temporários, que para mim são uma grande novidade? Só para vocês lembrarem o contexto todo aqui dessa discussão é o seguinte: na ADPF 1037, o Supremo Tribunal Federal, tratando da advocacia pública municipal, decidiu que os municípios não são obrigados a criar uma PGM, uma Procuradoria Geral do Município. Isso é uma coisa que o STF já tinha decidido. Só que ele falou uma coisa bem interessante aqui na ADPF 1037. Ele falou: se o município criar uma PGM, vai passar a ser aplicado nesse município o princípio da unicidade, assim como é aplicado no âmbito da advocacia pública estadual. De modo que as funções de advocacia pública naquele município passam a ser uma exclusividade dos procuradores do município. Dessa carreira, procurador municipal, só eles podem exercer as funções de advocacia pública. Então, carreiras paralelas à PGM naquele município para desempenhar a advocacia pública passam a ser proibidas, tá? Por exemplo, procurador de autarquia municipal não pode existir mais. A gente também não pode ter servidores espalhados pelas secretarias com funções de assessoramento jurídico, de representação judicial, tá? Menos ainda comissionado. Comissionado já é um problema por si só, independentemente de haver uma PGM ou não naquele município, tá? Porque ele viola a regra do concurso público. Mas também não pode ter comissionados espalhados fora da PGM para desempenhar assessoramento jurídico, representação judicial dos órgãos e entidades da administração indireta lá naquele município, né? A gente aplica as exceções à unicidade que já existem no âmbito dos estados, mas de forma geral a gente aplica a exclusividade, assim como acontece nos estados, beleza? Bom, então é isso, foi isso que a STF decidiu na ADPF 1037. E aí surgiu a pergunta: como é que ficam os procuradores temporários, né? Essa figura que eu nem sabia que existia até agora, né? Me contaram agora, porque eu sei que a gente tem muito aluno, tem muita gente aqui vendo nossos vídeos e tem muita gente que conhece realidades que eu não conheço. Então perguntaram como é que ficam os procuradores temporários nesses municípios que contratam procurador de forma temporária.
Olha só, a minha resposta aqui para os procuradores temporários é a mesma resposta que eu dei em relação aos procuradores comissionados nos municípios que têm cargos em comissão para o desempenho das funções de advocacia pública. Por quê? Procurador temporário, por si só, já é um problema, tá? Ele também viola ali a regra do concurso público e a regra constitucional da contratação temporária por excepcional interesse público. Olha só, o que fala a Constituição quanto a essa contratação temporária? Ela está lá no artigo 37, inciso 9, que fala o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, a Constituição já fala aqui quais são os requisitos para uma contratação temporária na administração pública, tá? Primeiro, tem que ter previsão em lei do ente federado. Então é a lei que vai dizer os casos. Segundo, não basta que a lei diga os casos, porque a lei não pode estabelecer qualquer caso que ela quiser para contratação temporária. A gente tem que ter o quê? Tem que ter um prazo determinado para essa contratação. Então não pode ser uma contratação assim, pode contratar temporariamente sem fixar prazo. Não pode, tem que dizer qual é o prazo, tá? Além disso, a situação que exige aquela contratação tem que ser excepcional. É uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Então veja, aquela necessidade que vai ser atendida por aquela contratação tem que ser uma necessidade excepcional, tá? Então o que diz se é válido ou não fazer a contratação temporária não é necessariamente o tipo de atividade, tá? É, na verdade, a necessidade que o ente federado tem de atender aquela atividade. Então, aquela atividade é uma atividade diferentona? Pode ser ou pode não ser. Só que a necessidade que aquele município, aquele estado, enfim, aquele ente federativo tem de atender aquela necessidade é uma coisa permanente ali no âmbito daquele ente federado ou é uma coisa que surgiu agora excepcionalmente de forma temporária? É uma coisa passageira. Só é possível contratar, independentemente de qual é a atividade desempenhada, se for uma necessidade passageira. E aí, serviços permanentes da administração pública naturalmente não permitem essa contratação, porque a necessidade nesses serviços nunca será passageira. Eles estão lá permanentemente. E o STF disse tudo isso que eu acabei de explicar em um tema de repercussão geral, que foi o tema de repercussão geral número 612. Olha só o que fala a tese que o STF fixou nesse tema. Ela fala o seguinte, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que, primeiro, os casos excepcionais estejam previstos em lei. Está lá no artigo 37, inciso 9. Segundo, o prazo de contratação seja pré-determinado. Então a lei vai lá falar, olha, pode realizar a contratação temporária nesses casos, o prazo deve ser fixado no ato de contratação e tem que ser até esse prazo aqui que está pré-determinado. Terceiro, então, a necessidade tem que ser temporária. Então tem que ser uma necessidade. O que caracteriza como válida essa contratação é a necessidade que está sendo atendida. A necessidade. Não necessariamente a natureza da atividade, e sim a necessidade de atender aquela atividade. É uma necessidade que está acontecendo só agora, só por esse período de tempo, ou é algo que é permanente? Quarto, o interesse público deve ser excepcional. E quinto, a contratação deve ser indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da administração. E por que isso? Porque quando o serviço é ordinário e permanente, a necessidade de atender essa demanda não é temporária, ela é também permanente, tá bom? Então vejam só, vamos voltar aqui comigo. Agora me respondam vocês. O serviço de assistência jurídica, de assessoramento jurídico, de representação judicial e extrajudicial em um ente federativo é uma coisa que é ordinária da administração pública ou não é? Evidentemente que é. Porque o poder público ele se relaciona com todas as pessoas que estão ali naquela área submetidas ao seu poder. Isso gera o quê? Várias relações jurídicas individuais ali. Isso gera a necessidade também de um corpo jurídico permanente em qualquer ente federativo. Então, as relações que nós temos interpessoais, seja entre pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas, são sempre relações jurídicas. Então, a gente precisa de um corpo jurídico para dar conta disso aí, para orientar corretamente o Estado, como agir em cada caso.
Então, essa necessidade, essa atividade prestada pelo corpo jurídico em qualquer ente federativo, tá? É uma necessidade permanente. Então é evidente que é um absurdo a gente cogitar na possibilidade de uma contratação temporária de procuradores. A menos que haja, claro, uma situação absurdamente excepcional. Por exemplo, sei lá, caiu um meteoro naquele município, bem no prédio da PGM, acabou com a procuradoria daquele município, e aí todo mundo começou a ajuizar a ação de reparação de danos contra o município, pouco importa se o município teve culpa ou não, mas começou a ajuizar um monte de ação, o município ali estava sem nenhum corpo jurídico e tinha que atender aquilo. Aí ele vai lá e faz a contratação temporária. Mas veja como tem que ser extremamente excepcional a situação para justificar uma contratação temporária de procuradores, o que não é a regra em praticamente todos os municípios do país, né? Então veja, contratação temporária de procurador já era um problema mesmo antes da decisão do STF na ADPF 1037, tá? Já era um problema. Se o município não queria criar uma PGM, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que criar ali alguns cargos de procurador e prover esses cargos mediante concurso público. Seria uma opção para ele, entendeu? Então, não, os procuradores temporários não podem permanecer na administração, eles devem sair, tá? Nada contra quem é servidor temporário, tá? Desde que esteja justificada constitucionalmente aquela contratação. Mas no caso da advocacia pública, é muito difícil justificar uma contratação temporária, tá? Teria que ser realmente uma situação tão excepcional que o mundo inteiro ficaria sabendo, tá bom? Então é isso sobre os procuradores temporários e a ADPF 1037. Era isso que eu tinha que falar. Se você curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Já anda logo, se inscreve aí e ativa as notificações para receber conteúdo desse, para receber as notificações, né, para ficar sabendo quando a gente postar conteúdo desse tipo. Beleza? É isso aí, meus amigos. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.